Um ritmo foi quebrado no Vale do Silício. Não foi uma atualização, não foi uma versão 2.0, foi uma ruptura definitiva. O tipo que acontece uma vez por geração e muda para sempre os rumos. A Cerebras Systems não entrou no mercado, ela entrou na história, com um valuation que chegou a 23 bilhões de dólares. Protagonizou um dos movimentos de capital mais comentados do setor de tecnologia dos últimos anos. E por um motivo que vai muito além do dinheiro. Ela fez algo que os maiores engenheiros do planeta disseram que era quase impossível. Criar um chip do tamanho de uma bolacha de silício inteira, o WSE3, com 4 trilhões de transistores e 900 mil núcleos de IA. E com isso, derrubou um dos princípios mais antigos da computação, o princípio de evolução baseada em tamanho e velocidade, de que chips precisam ser pequenos, rápidos e multiplicar-se efetivamente, dobrar de tamanho, dobrar de velocidade, os limites do que a máquina, que travava os limites do que a máquina pode pensar. Mas esses limites da máquina nunca foram dela, eles eram nossos. A arquitetura convencional do chip nasceu das nossas limitações humanas, que precisávamos de resultados rápidos. Então, fragmentamos o processamento em pequenas peças, distribuídas porque era o máximo que conseguíamos fabricar, conectar, resfriar de forma confiável. Construímos a computação à nossa imagem, apressada, fraccionada, dependente do relógio, finita. A Cerebras disse não. A máquina não precisa ter pressa. Ela não tem ansiedade. Ela não tem um deadline. E quando você para de projetar silício com ansiedade humana, com parâmetro, quando você deixa a física falar mais alto do que o medo, o que emerge é algo completamente diferente. Um único chip que pensa em bloco, em profundidade, sem o custo brutal da comunicação entre as peças separadas. É isso que está sendo patenteado. É isso que está sendo protegido. E é por isso que você precisa entender o que está acontecendo. O que é o WSE e por que ele importa tanto? Durante décadas, a indústria de semicondutores seguiu a lei de Moore, como um evangelho, dobrar de densidade de transistores a cada 2 anos, em chips cada vez menores, mais eficientes e mais rápidos. Mas havia um problema que ninguém queria admitir em voz alta. A fragmentação tem um custo invisível gigantesco. Quando a IA precisa processar um modelo de linguagem massivo, ela não faz isso em um único chip. Ela distribui o trabalho entre dezenas, às vezes centenas de GPUs conectadas por cabos, switches e protocolos de comunicação. E cada vez que um pedaço de dado precisa viajar de um chip para o outro, tempo é desperdiçado, energia é consumida e desempenho é perdido. É o equivalente a montar um quebra-cabeça de 1000 peças, com cada peça guardada em um andar diferente do prédio. O Cerebras cortou o prédio inteiro e colocou tudo dentro de um chip, de um único chip de memória. Processamento e comunicação integrados numa estrutura monolítica, onde os dados nunca precisam sair do silício para ser processados. O resultado? Interferências de IA até 20 vezes mais rápidas do que GPUs convencionais em determinadas arquiteturas. Não porque o chip é mais rápido em hertz, mas porque ele simplesmente não perde o tempo que os outros chips perdem. O labirinto das patentes que protege o futuro. E aqui está onde a história fica realmente estratégica. Desde 2019, a Cerebras construiu silenciosamente um arsenal de propriedade intelectual que protege cada camada dessa ruptura. No Patent Scope da WIPO, o portfólio é preciso e cirúrgico. Scaled Compute Fabric for Accelerated Deep Learning, a patente que protege a própria lógica de interconexão massiva dentro do wafer scale. Depositada em agosto de 2019, é a fundação intelectual de tudo. Processor Element Redundancy, a solução engenhosa para o maior problema do chip gigante, falhas de fabricação. Se um transistor falha num chip convencional, você descarta o chip.
Num wafer inteiro, isso seria catastrófico. Multi-Die Interconnection, concedida em novembro de 2025, bem recente. Protege os métodos de interconexão entre os dies que estendem o paradigma para além de um único wafer. O padrão fica claro quando você olha para o conjunto. Não é uma empresa patenteando um produto, é uma empresa patenteando uma estrada nova. E como as Big Techs estão reagindo a isso? A Intel, a Nvidia e a AMD não ficaram paradas. Mas os movimentos delas, ainda no mercado, observando seus rastros através das patentes, revelam algo importante. Elas ainda estão otimizando o velho paradigma, enquanto as cerebras já habitam o novo. A Nvidia continua depositando patentes em interconexão NVLink, empilhamento HBM e arquiteturas de cluster distribuído, todas soluções perfeitas para o problema da fragmentação, mas que partem do pressuposto de que a fragmentação é inevitável, o que a Cerebras já provou que não. A Intel aposta em chiplets e packing avançado, montando peças menores em estruturas maiores, uma abordagem engenhosa, mas ainda presa à lógica modular. A diferença filosófica é brutal. Enquanto os gigantes refinam a arte de conectar fragmentos, a Cerebras eliminou a necessidade do fragmento. E esse gap de paradigma está protegido. O futuro próximo, que já está escrito. Michelangelo levou 4 anos pintando a Capela Sistina, não porque fosse lento, mas porque algumas obras só nascem quando se respeita a profundidade que elas exigem. A inteligência artificial, até agora, foi construída com a ansiedade humana, como arquiteta. Resultados em milissegundos, modelos treinados em semanas, chips projetados para nunca parar. Mas o que a Cerebras está sinalizando através das suas patentes, da sua arquitetura e do seu posicionamento de mercado é essa virada-chave, a era da IA que pensa em profundidade, não apenas em velocidade. Não dá para construir uma Capela Sistina, um teto maravilhoso, sem pensar em profundidade, sem se integrar, sem se dedicar a cada detalhe. Modelos que podem processar contexto de memórias imensos sem perda de coerência. Sistemas que não precisam fragmentar o raciocínio entre múltiplos nós, interferências que acontecem com uma fração do consumo de energia dos data centers atuais. Entre 2026 e 2030, o campo de batalha das patentes vai se concentrar em frentes que a Cerebras já está muito bem posicionada. O silício não tem pressa, o elétron não conhece deadline, e uma patente depositada hoje pode definir quem controla o mercado por 20 anos. A Cerebras entendeu isso antes dos outros. Enquanto o Vale do Silício ainda discute o tamanho certo de um chip, bilhões e bilhões estão sendo investidas em fábricas para reduzir tamanhos de processadores, ela já respondeu a pergunta errada. Não é isso. E fez a pergunta certa. E se o limite nunca fosse o tamanho? E se fosse sempre o medo de pensar maior? Essa pergunta está protegida, está patenteada, está mudando o mundo. No silêncio do silício, sem pressa e sem relógio.